O Flamengo é campeão da PCL Américas! Que momento! A festa é rubro-negra no Maracanãzinho! Que cena maravilhosa! Fala, rapaziada, Mengão é campeão da Champions no basquete e disputará mais um Mundial esse ano de 2025. Jogaremos o Mundial pelo futebol sub-20, o Mundial pelo futebol profissional e agora Mundial de basquete. Parabéns para Alexei, que mandou muito bem nessa final, que a gente destruiu o Boca Juniors. Vamos falar também sobre Flamengo versus LDU. O Flamengo já chegou no Equador, 3 jogadores desfalcam o rubro-negro e o Flamengo fará o seu último treinamento na data de hoje, para essa partida importantíssima. E falando sobre Flamengo e Vasco, o Romário rasgou de elogios o Gerson e o Gerson, ele abriu o verbo em relação ao culpado desse 0 a 0, o culpado desse empate entre Flamengo e Vasco que não acontecia há mais de 10 anos, tá? Um 0 a 0 há muito tempo que não acontecia. Sobre o mercado da bola, o José Boto abriu o jogo sobre quantos reforços o Flamengo trará nessa janela do meio do ano. Ele ainda falou sobre o Mundial de Clubes e, em relação ao caso do Bruno Henrique, pela primeira vez a defesa do jogador se manifestou. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flageral TV, mas antes disso, por favor, galera, para a continuidade do nosso trabalho, somente isso, deixe o seu like na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, falando sobre reforços para essa temporada de 2025, José Boto, que é o cara forte do futebol rubro-negro, ele disse o seguinte sobre contratações. Vamos abrir aspas, porque ele deu uma entrevista ali pro Amazon Prime na última partida do Flamengo. Ele falou: hoje eu tenho mais conhecimento sobre elenco do que quando eu cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que temos que melhorar. Então, pelo que a gente entende da entrevista, o José Boto reforçará o Flamengo em 2 ou 3 posições diferentes nessa janela do meio do ano. Uma delas a gente sabe que é volante, né? O Jorginho já está bem próximo do rubro-negro. Jorginho que está na semifinal da UEFA Champions League, né? Fizeram um estrago ali no Real Madrid. Mas vamos continuar aqui a matéria. Hoje realmente 2 ou 3 coisas que temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. E falando sobre o Mundial de Clubes, ele disse o seguinte: é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com a pré-temporada na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como uma pré-temporada, e isso dará uma equilibrada entre os times sul-americanos e europeus. A nossa expectativa é alta, tudo o que vier é lucro. Vamos com uma boa sensação para esse Mundial. É isso, rapaziada. 2 ou 3 contratações para essa temporada no meio do ano e a expectativa lá em cima para o Mundial de Clubes, que se Deus quiser, né, pelo menos a gente chegará ali nas oitavas, quartas de final. E quem sabe a gente não consegue algo maior nesse Mundial de Clubes, porque elenco a gente tem. Um elenco a nível de seleção, pelo menos aqui na América do Sul. E conforme o José Boto observou muito bem, os clubes europeus estarão no começo das suas temporadas, né? Praticamente naquela época de pré-temporada, eles estarão jogando o Mundial de Clubes. Então, tomara que isso realmente dê aquela equilibrada para esse Mundial e que a gente vá o mais longe possível. Nação rubro-negro, Mengão chegou ao Equador na data de ontem, mais ou menos 8 horas da noite, para essa partida importantíssima, partida chave para o Mengão na Libertadores, né? O Flamengo vai enfrentar a LDU às 7 horas da noite nessa terça-feira e o Central Córdoba vai pegar o Deportivo Táchira. Então, a gente não pode dar mole, nós temos que pontuar para não ver a LDU disparar na liderança e o Central Córdoba disparar também na segunda colocação, né? Eles provavelmente vão vencer o Táchira jogando em casa. E a última partida do Flamengo não foi lá essas coisas, né? Perdemos no Maracanã e nos complicamos numa Libertadores, onde o grupo do Flamengo, ao meu ver, não é um grupo difícil. A gente precisa de muita concentração e humildade na hora de entrar em campo. Para essa partida, o Felipe Luiz não poderá contar com 3 jogadores. O Alexandro, que está se recuperando de uma lesão, né? É um problema ali muscular. O Alan, que tem traços falcêmicos no sangue, e isso é uma condição que não permite com que ele jogue num ar rarefeito, né? As células
elas não são bem alimentadas pelo sangue quando joga em altitude. Então, por causa disso, isso aí causa náusea, causa vômito, causa dor de cabeça, ele não tem condições. Então, ele permaneceu no Rio de Janeiro e o De La Cruz também. De La Cruz, que tinha sido dispensado da seleção do Uruguai, justamente porque a seleção uruguaia ia jogar em El Alto, a 4.000 metros de altitude. Para esse jogo contra a LDU, a altitude não é tão grande, né? Mais de 2.000 metros, mas não chega aos 4.000 metros. Então o Flamengo terá um desempenho melhor do que foi nos últimos anos, jogando numa altitude extrema. O Flamengo fará o seu último treino na data de hoje, na parte da tarde. E amanhã enfrentará a LDU. Partidaça, né? Precisamos concluir melhor as finalizações. O Flamengo consegue criar, mas não consegue finalizar da forma correta, né? E os goleiros adversários também, né? Eles viram o Neuer quando jogam contra o Flamengo, como foi o caso do Léo Jardim no Flamengo e Vasco. Mas é isso sobre a partida na Libertadores. Flamengo chegando com muita festa no hotel, Felipe Luiz parando para atender os torcedores, tirando selfie. Esse é o ritmo, essa é a simbiose que a gente quer entre torcedores e o elenco do Flamengo. E lógico, boa sorte a todos. Amanhã a gente traz a provável escalação para esse jogão decisivo do Flamengo na Libertadores 2025. Rapaziada, mais um título da Libertadores do basquete, que o nome verdadeiro é Champions League das Américas. O Flamengo jogou contra o Boca Juniors, já tinha jogado a semifinal contra o Franca, mandou muito bem contra o Franca, mas nessa final contra o Boca Juniors, o Flamengo fez, como eu gosto de dizer, barba, cabelo e bigode. Alexei jogando muito, aqui fica até arrepiado, irmão, só de lembrar. O cara botou a bola embaixo dos braços e levou o time nas costas, mandou muito bem. Alexei fez vários e vários pontos de 3, né? Pontos de 3 definem praticamente a partida. O Flamengo começou o primeiro quarto de jogo avassalador, conseguiu em algum momento abrir mais de 20 pontos e por causa dessa gordura o Flamengo conseguiu mandar bem do começo até o fim. Placar final, Flamengo 83 e o Boca Juniors 57, numa final de Champions. Com isso, o Flamengo se credenciou para mais um Mundial. Esse ano tá cheio de Mundial. Tem mais Mundial o Flamengo para disputar do que tem de mercado aqui na Ilha do Governador. Tem apenas 2 Mundiais, que é um supermercado, para quem não conhece, aqui do Rio de Janeiro. No meu bairro, 2. E o Flamengo irá disputar 3. Pelo Sub-20, vai disputar o Mundial, que ano passado a gente venceu o Olympiacos da Grécia, no Maracanã. A gente vai jogar também um Mundial com time profissional no meio do ano, lá nos Estados Unidos. E agora iremos jogar o Mundial de basquete. Então o Flamengo mandando muito bem nessa temporada de 2025. Flamengo não é só futebol profissional, eu gosto muito de falar isso. Somos também esportes olímpicos, né? Ginástica, natação, remo. Somos basquete, vôlei, e por aí vai. Flamengo não é apenas futebol e no basquete mandou muito bem, para a alegria da nação rubro-negra. Parabéns a todos os jogadores. E o Olivinha, né, que é um eterno jogador de basquete rubro-negro. Olivinha se emocionando antes de terminar o jogo. Ele é uma manteiga derretida, mas ele consegue passar toda a sua emoção, todo o seu amor pelo Flamengo através dos seus comentários hoje em dia em relação ao basquete. É isso. Parabéns aos nossos jogadores de basquete e que a gente consiga trazer mais esse Mundial. E a defesa de Bruno Henrique se manifestou pela primeira vez após as matérias saírem, né, o indiciamento do jogador perante a Polícia Federal, e eles disseram o seguinte sobre essa situação vivida pelo jogador Bruno Henrique do Flamengo. E em nota enviada ao jornal Metrópolis, a defesa do jogador alega que o atleta carioca é conhecido e respeitado pela sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Bruno Henrique nunca esteve envolvido em esquemas de aposta. E aí a nota diz, pelo contrário, acredita que o negócio de aposta deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contextos
serão esclarecidas no curso do processo. O Bruno Henrique, ele foi indiciado pela Polícia Federal por causa de um cartão amarelo sofrido na partida entre Santos e Flamengo, e isso aos 51 minutos do segundo tempo. O jogador nem cometeu a falta, mas o juiz foi lá e amarelou. E como a Polícia Federal pegou essas conversas no celular do Vander, irmão do jogador, complicou muito a vida do nosso atacante. Então, vamos aguardar. A defesa do atleta irá se pronunciar no curso do processo, como eles falaram, e a gente fica no aguardo, né? O STJD pediu, mais uma vez, as provas, né, essas novas provas em relação à culpa ou não do jogador, e irá decidir se o jogador poderá ser, mais uma vez, julgado pelo STJD, porque da última vez ele foi julgado e foi absolvido. E dessa vez, caso tenha um julgamento, existe a possibilidade dele ser afastado do mundo da bola por algum tempo, pelo menos é o que diz a matéria do Globo Esporte em relação ao STJD. Vamos aguardar. Qualquer atualização sobre essa situação do Bruno Henrique, a gente traz aqui para vocês, mas é isso. Antes do julgamento, fica difícil da gente tomar uma posição, porque existem provas que o Bruno Henrique, a defesa do Bruno Henrique tem, e que a gente ainda não conhece. E o Gerson está sendo rasgado por elogios, até mesmo do baixinho Romário, né? O Flamengo enfrentou o Vasco, o Gerson também abriu o verbo sobre o goleiro adversário. Então vamos começar falando sobre o Romário, né? Romário estava sendo ali o comentarista ao lado do Galvão Bueno, que era o narrador, lá no Amazon Prime, na última partida contra o Vasco. E o Romário falou o seguinte: na minha seleção, o Gerson é titular absoluto. O baixinho rasgou elogios o jogo inteiro pro Gerson e parece ser fã do nosso camisa 8. E o nosso camisa 8, ele falou sobre o goleiro adversário no final de Flamengo e Vasco. Ele disse que o goleiro Léo Jardim catou tudo, né? Pegou até pensamento durante o jogo, né? Fechou o gol e o goleiro adversário foi responsável pelo empate em 0-0, mas que o Flamengo lutará para que nos próximos jogos a gente consiga o resultado positivo. Foram essas as palavras do Gerson, e realmente, galera, quando qualquer time joga contra o Flamengo, o time parece que está jogando uma final de Copa do Mundo, e não é para menos, porque qualquer jogador sabe que quando tem uma partida e o adversário é o rubro-negro, todos os holofotes, todas as câmeras estarão viradas para ele, né? Se ele desempenhar um bom papel, pode ser que ele consiga alguma proposta de algum clube maior. E é isso. O Flamengo jogou contra o Vasco. Foi uma partida, ao meu ver, muito equilibrada, principalmente no começo do jogo. O Vasco conseguiu criar várias chances, diferentemente das últimas partidas contra o Flamengo. Então, foi um jogo muito mais equilibrado. O Flamengo conseguindo criar e, na hora de finalizar, infelizmente, ou esbarrou nas defesas incríveis do goleiro Léo Jardim, ou acabou concluindo para fora, né? Jogo equilibrado, um pouquinho de falha ali na finalização, mas agora o Felipe Luiz planeja o jogo para essa partida contra a LDU, e a próxima partida do Campeonato Brasileiro a gente precisa pontuar, precisamos fazer os 3 pontos para que a gente consiga sempre, do começo até o fim do Campeonato Brasileiro, lutar pela liderança e, se Deus quiser, mais um título do Brasileirão. É isso sobre Flamengo e Vasco, apenas uma observação aqui sobre o comentário do Romário em relação ao Gerson e o comentário do Gerson em relação ao goleiro adversário. Vocês também concordam que qualquer goleiro contra o Flamengo parece que vira o Neuer, cata tudo, fecha o gol? Esse é o meu ponto de vista, queria saber o seu. Por favor, coloca ele aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, tenham uma semana abençoada, até a próxima e saudações.